Pela internet nós podemos achar diversos vídeos sobre um tema de vídeo chamado icebergs, que no caso são vídeos que dissecam através de camadas conhecimentos obscuros na fanbase de determinada mídia ou conteúdo. E eu achei interessante colocar em prática todo o meu conhecimento enciclopédico a respeito de Star Wars em um vídeo de iceberg. Então acho que finalmente meu conhecimento sobre Star Wars não é tão inútil, né? Se você não sabe o que é isso, então, meu Deus do céu, né? Todo mundo sabe que no corte original de Uma Nova Esperança, Han Solo atira primeiro no Greedo. Bom, se você também não conhece isso, eu sugiro, assim, se auto-perguntar o que você está fazendo nesse vídeo. Bom, Darth Jar Jar é uma teoria que surgiu em meados de 2014, 2015, que se popularizou bastante e se tornou um meme entre a comunidade de Star Wars, que fala a respeito de que, na verdade, Jar Jar Binks seria um mestre Sith muito bem escondido que estaria tramando, que seria o verdadeiro mentor das guerras clônicas e, consequentemente, o Império estando acima de Conde Dooku e de Darth Sidious por alguma razão. 1313 está falando acerca do jogo de videogame que foi apresentado na E3 de 2012, Star Wars 1313, que no caso seria um jogo a respeito do submundo do crime e que seria protagonizado por um jovem Boba Fett que iria explorar os diversos níveis mais abaixo de Coruscant, fazendo missões de contrabando, de caça-recompensa e etc. Will Hood é um figurante que aparece em Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, que literalmente não tem participação ativa nenhuma na trama do filme. No entanto, esse personagem tornou-se extremamente famoso entre a base de fãs, né, a fanbase, porque ele aparentemente estaria carregando uma máquina de fazer sorvete, ou pelo menos algo que lembraria isso. Bom, por causa disso, esse personagem é comumente reconhecido como o sorveteiro, o cara de sorvete ou o cara que faz sorvete na comunidade de Star Wars. Bom, a respeito da espécie do Yoda, já é bem comum entre a comunidade de fãs que não sabemos a verdadeira identidade dela. A única coisa que literalmente sabemos é que o nome da espécie de Yoda se chama espécie de Yoda. O que é um tanto quanto estranho devido ao fato de sabermos o nome de todas as outras raças do universo Star Wars, tanto no Legends, tanto no Canon, mas a única raça que nós não sabemos sua verdadeira identidade é a identidade de Yoda. George Lucas já disse várias vezes que ele nunca revelaria qual é a verdadeira identidade e o verdadeiro nome da espécie do Yoda. Alguns teorizam que a espécie de Yoda seriam os próprios Whills, né, do Journal of the Whills, mas isso nunca foi confirmado. Aqui nós sabemos, fala-se sobre a origem do segundo sabre de luz de Luke Skywalker, que teria sido abordado numa cena deletada de episódio 6, onde veríamos Luke numa caverna e ele estaria fazendo o seu segundo sabre de luz tão icônico, de cor verde, que é maravilhoso e perfeito, e maravilhoso e perfeito, e perfeito e maravilhoso. Luke,
Isso daqui é a respeito do censo Jedi, que no caso são várias pessoas ao redor do mundo que têm como sua religião oficial Jedi. Exatamente. Algumas pessoas dizem que sua religião é Jedi. Isso daqui é a respeito sobre os Jedi cinza, que não são explicitamente canônicos na linha do tempo da Disney, mas eles possuem certa definição na antiga linha do tempo Legends, em que é utilizado para descrever um indivíduo que consegue andar um caminho ambíguo e estreito entre o lado sombrio e o lado da luz da força, e também para descrever indivíduos que fazem parte da Ordem Jedi, mas têm atitudes não ortodoxas. Um dos melhores exemplos de Jedi cinza são Qui-Gon Jinn e Jolee Bindo, de Star Wars Knights of the Old Republic. Bom, aqui é a respeito do script original do episódio 9 por Colin Trevorrow, que seria muito diferente do que víamos em episódio 9, A Ascensão Skywalker, e a versão original de episódio 9 se chamaria Star Wars Duel of the Fates e teria muitas divergências com o material final. Aqui nós veríamos a Rey com um sabre de luz de lâmina dupla, nós veríamos o Finn liderando uma rebelião de Stormtroopers desertores em Coruscant, nós veríamos Coruscant, nós veríamos que o General Hux aspiraria a ser um sensitivo à força e teria uma grande coleção de sabres de luz, o Kylo Ren se manteria o grande vilão da trama, e ele passaria por várias transformações. Veríamos a presença de uma ponte, um intermédio entre os Sith, um mestre Sith chamado Tor Valon, que não faz sentido nenhum, por sinal. E a trama final iria se arredondar ao redor de Mortis, onde teria a batalha final entre Kylo Ren e Rey no planeta Mortis, que foi apresentado para nós na série de televisão The Clone Wars, e ao final do filme nós veríamos a Rey reconstruindo a Ordem Jedi ao lado de Finn. A trilogia original do George Lucas é um tanto quanto nebulosa, mas a gente sabe algumas informações de que nós teríamos como protagonistas o Luke Skywalker e a Leia Organa Solo, e os vilões da trama seriam o ressuscitado Darth Maul e sua aprendiz Darth Talon, que futuramente seria apresentada e abordada no último material cronológico da antiga linha do tempo Legends, a série de quadrinhos Legado. Na trilogia do George Lucas seria abordado a reconstrução da Ordem Jedi pelo Luke Skywalker, a Leia Organa exercendo cargos políticos na recém-formada Nova República, eventualmente chegando ao status de Suprema Chanceler, e veríamos Darth Maul organizando um grande império do crime para tentar destruir a nova Ordem Jedi. O filme também abordaria um tema que muito provavelmente iria reescrever todo o cânone de Star Wars, que seria a respeito da Leia, na realidade, ser a verdadeira escolhida, a escolhida da profecia de que um ser da força viria para trazer equilíbrio destruindo os Sith. Isso daqui é só um breve easter egg que o George Lucas fez a respeito do ET, do filme ET, o Extraterrestre, dirigido por Steven Spielberg, que também em seu filme fez uma referência a Yoda de Star Wars. Os dois são melhores amigos e eles gostavam de referenciar uns aos outros.
Prime Jedi está se referenciando ao indivíduo que se tornou o primeiro Jedi da história na linha do tempo da Disney, do cânone da Disney. Ele estabeleceu a Ordem Jedi no planeta de Actor, mais ou menos no ano de 25.000 antes da Batalha de Yavin, ou seja, 25.000 anos antes do episódio 4. E em seu templo Jedi dá pra ver um grande mosaico do que estaria referenciando a esse Prime Jedi, né? Esse Jedi primordial, em um estado de meditação e equilíbrio, como dá pra ver, está bem evidenciado no mosaico, uma mescla do lado sombrio e do lado da força, o que seria o verdadeiro equilíbrio. Vocês conhecem a personagem Shakti? Shakti é uma mestre Jedi da raça Togruta que tem um peculiar histórico em relação a morrer. Claro, ela possui uma morte canônica, mas aparentemente o George Lucas gostava muito de ver essa personagem morrer. Apenas vejam. I'm sorry, Master Kenobi. I failed. Oh, General Kenobi, we've been waiting for you, stinking Jedi. What is it, Skywalker? You are Vader's slave, but your power is wasted with him. You could be so much more. You will never convince me to betray my master. Poor boy. The Sith always betray one another. But I'm sure you'll learn that soon enough. Mortis é um planeta que está dentro de um grande monolito localizado numa área remota do sistema de Cherlithium. Dentro deste monolito, está obviamente o planeta de Mortis, e dentro do planeta de Mortis está o trio de indivíduos conhecidos como os The Ones, que em tradução seria os Seres, que é um grupo de indivíduos, um trio, que faz parte de um outro grupo chamado os Celestiais, que são entidades no universo de Star Wars. Este trio é composto pelo pai, a filha e o filho, entre eles sendo o pai, aquele que representa o equilíbrio e o balanço da força, a filha representando a pura encarnação do lado da luz e o filho representando a encarnação do lado sombrio. No entanto, no passado, dentro da continuidade do Legends, havia um quarto indivíduo, que no caso seria a mãe, que se chama Abeloth, que é literalmente a contraparte do pai. O pai sendo o equilíbrio, a serenidade e o balanço, Abeloth, a mãe, seria o caos, a discórdia e a maldade encarnada. Devido ao grande sucesso, depois do grande sucesso de Star Wars Battlefront 2, uma sequência já era praticamente
pronta. E então surgiu a ideia de construir Star Wars Battlefront 3, devido ao grande sucesso de seu jogo antecessor. Desta vez, a equipe que estaria encarregada de desenvolver o jogo não seria mais a Pandemic Entertainment, e sim a Free Radical Studios. No entanto, durante o processo de desenvolvimento do jogo, o estúdio enfrentou grandes problemas, como falta de recursos na hora de desenvolver o jogo, um leve development hell, que seria o inferno do desenvolvimento, onde um produto fica por tempo demais sendo desenvolvido que quase nunca sai, e por causa da falta de recurso e a falta de legitimidade pela própria Lucasfilm, que fez em cima desse produto, tirando os direitos da Free Radical de desenvolver Battlefront 3, a sua sequência infelizmente foi cancelada. No entanto, depois de muitos anos, após 2008, onde o cofundador da Free Radical falou que o jogo estava praticamente quase pronto, várias imagens e screenshots e vários vídeos vazaram do que seria o possível Star Wars Battlefront 3. Muitos fãs na comunidade de Star Wars afirmam que esse teria sido um dos maiores e melhores jogos de Star Wars, pois entre uma das suas grandes mecânicas, o jogo iria apresentar uma mecânica de combate de Space Ground, batalhas no espaço e em solo, onde você poderia transitar tanto em batalhas em solo no planeta, tanto em batalhas no espaço. No entanto, infelizmente, o jogo foi cancelado. Muita má informação a respeito do, entre aspas, pai do Anakin Skywalker. No Legends, nós sabemos que o Anakin, ele de fato não tem pai, e ele foi de fato concebido pela própria força viva, devido às deformidades e às atrocidades que Darth Plagueis e Darth Sidious faziam com a manipulação de midi-chlorians. E em resposta a essas atrocidades e deformidades distorcidas, a força concebeu o Anakin para impedir que isso continuasse e que o Anakin cumprisse a profecia do escolhido, assim então destruindo todos os Sith. Agora, no cânone, fica implícito e subentendido que o Sidious, ele teve certa participação indireta na criação do Anakin, visto nos quadrinhos Darth Vader de 2017. Ao que tudo indica, o Sidious, ele de fato não é pai biológico de Anakin. No entanto, ele deve ter tido alguma participação em experimentos na hora de conceber o Anakin, influenciando a força a concebê-lo como tal. É dito no script original de A Vingança dos Sith que de fato o Sidious iria se revelar como um, entre aspas, pai de Anakin, sendo o responsável pelo, vamos dizer assim, concebimento dele através da força. Black Angel é um filme britânico lançado em 1980 que foi transmitido em sessões muito específicas através do mundo, que aconteceram antes da transmissão de episódio 5, O Império Contra-Ataca. Esse filme fala sobre um cavaleiro medieval chamado Sir Maddox, que retorna das cruzadas e ao retornar, né, de sua grande cruzada, sua grande missão, ele encontra sua casa toda devastada, cheia de doença, e por alguma razão muito esquisita, ele entra numa jornada mística de salvar uma donzela em perigo de um cavaleiro negro. É um filme muito esquisito. Esse filme ficou escondido e desaparecido pelos próximos 30 anos até ele ser redescoberto em dezembro de 2011.
Durante a produção de qualquer filme, principalmente esses filmes de nerdola, a gente sabe, nós sabemos que várias cenas acabam não indo para o corte final e acabam virando cenas deletadas. E não foi diferente com Star Wars Episódio 3, A Vingança dos Sith. Hoje em dia nós sabemos que uma dessas cenas que acabaram sendo deletadas foi um corte estendido da Ordem 66. Eu diria, em minhas próprias palavras, que esse corte mais extenso da Ordem 66 teria sido muito mais brutal e muito mais dramático que a versão final que foi para os cinemas. Nesse corte deletado, nós teríamos a presença de alguns Jedi muito famosos, entre eles Stas Ellie, Barry Zoff, Luminara Unduli, Quillan Vos, Ki-Adi-Mundi e alguns outros. Ao que tudo indica, essa cena deletada, as razões para ela ter sido deletada é por causa da extensa brutalidade que os clones iriam demonstrar na hora de matar os Jedi, e também porque o George Lucas, na época do antigo universo expandido, gostava muito do Quillan Vos e não queria matar o personagem. O George Lucas já falou diversas vezes em entrevistas que o Quillan Vos é um dos seus personagens favoritos. Então talvez a presença de Quillan Vos em uma dessas cenas deletadas possa ter motivado, aliado ao fato da brutalidade imensurável das cenas, ter levado ele a deletar e não trazê-las para o corte final do filme. Commander 1138. Yes, sir. The time has come. Execute Order 66. It will be done, my lord. Yes, my lord. The time has come. Execute Order 66. I understand, my lord. In place. Your men are? Yes, sir. We're ready. Spring the trap then, Commander. Yes, sir.
Steady. Lie? Do you think they're droids? No. There they are. Land on the nearest platform. Roger, roger. Something's wrong. Stay alert. Numa das cenas deletadas da terceira temporada da série The Clone Wars de 2008, a gente veria a entidade, o filho, a entidade, a personificação do lado sombrio, conversando com dois indivíduos muito específicos. Esses indivíduos, no caso, seriam Darth Revan, grande Sith da Velha República, e Darth Bane, também grande Sith dos últimos anos da Antiga e Velha República. Essa cena, obviamente, ela foi deletada, Só que, ainda que ela fosse pro corte final dos episódios do Arco de Mortes, essa cena não faria sentido nenhum, porque a gente veria nessa cena o filho prestando sua lealdade e conversa, com dois Lords Sith que já estão mortos há milhares e milhares de anos. O que não faz sentido nenhum, se você parar pra pensar. Em uma questão de hierarquia, nesse caso, os Lords Sith deveriam prestar lealdade à entidade do lado sombrio, e não uma entidade prestar serviço a meros Lords Sith.
done as you've asked. Why do you weep like a child? You told me that I would be free. You told me that all would be right. And it is. Then why do I feel such pain? Because you have not embraced your resentment. Who are you? You must answer me this time. We are those who have come before. Those who were betrayed. Those who hate. We are the wielders of the dark side. What do you want from me? We stand before you, disciples of the dark side, intent on its supremacy. It has been foreseen that one lives who will control the universe. Where? It is unknown, but know this. The Chosen One is the King. He who controls Skywalker will control everything. I tell you this to guarantee your success. And if Isso aqui é, assim, vamos dizer, simples. Porque, pra quem não sabe, o mestre Jedi Ki-Adi-Mundi, do Conselho Jedi, né, que nós vemos, é aquele cabeçudo, aquele cabeçudo, ele, sim, ele tem múltiplas esposas. Mas você deve estar se perguntando, Sion, mas por quê? Por que um Jedi tem múltiplas esposas, se nós sabemos que o Código Jedi proíbe que um Jedi forme vínculos afetivos? Porque é o seguinte, o Ki-Adi-Mundi, ele é da raça Serian, e durante o período em que ele estava vivo, né, antes da sua morte na Ordem 66, a raça dele estava enfrentando diversos problemas porque os recém-nascidos dessa espécie estavam sendo únicos e exclusivamente mulheres. E estava tendo um déficit de natalidade. E isso poderia levar à extinção da raça, da espécie do Ki-Adi-Mundi. Então, por causa de uma exceção e emergência, o Ki-Adi-Mundi ele foi permitido se casar com múltiplas mulheres, porque a população dos Syrians estava sendo majoritariamente de mulheres e de pouquíssimos, e quando eu digo pouquíssimos, é pouquíssimos mesmo, pouquíssimos homens, e o Ki-Adi-Mundi ele foi permitido se casar com várias mulheres para poder ter relações com elas e ver se em essas esposas pudesse nascer um homem, um Syrian masculino, para preservar a continuidade da espécie. E só deixando claro, o Ki-Adi-Mundi, ele nunca, por causa dessa exceção, né, ele nunca criou nenhum vínculo com as esposas. Era mais uma questão de conveniência. Não, vamos tentar salvar minha espécie, eu vou ter negócios com você, vamos ver se sai daí um menino. Ele tinha 5 esposas. E por sinal, isso foi uma trama muito intrigante interna do Anakin a respeito disso, porque ele diversas vezes se questionava por que o Ki-Adi-Mundi podia ter esposas e ele não poderia ter uma esposa, sendo ela Padme. Mas isso já está muito bem evidente do porquê que o Anakin não poderia ter uma esposa, porque ele criou um vínculo com a Padme. Davin Felth foi um humano membro do corpo militar de Stormtroopers imperiais e ele é, assim, a sua única aparição em live action é literalmente quando ele é um dos Sandtroopers, tá? Só resumindo, ele é um dos Sandtroopers que aparece em episódio 4, que está à procura de C-3PO e R2-D2. Fiquem aí com Davin Felth. Na série em revista de quadrinhos de Star Wars, Infinities, ou em português Infinitos, que devo ressaltar, não é canônico, tanto na timeline do Legends, tanto na timeline do canon da Disney. A Millennium Falcon com o Han Solo e o Chewbacca fazem um salto para o hiperespaço aleatório, e eles acabam caindo no sistema solar, e mais especificamente eles acabam fazendo um pouso forçado na Terra. E eles caem
próximo do norte do Pacífico. Com a nave toda destruída e arrebentada, eles são atacados por nativos americanos, e o Han Solo ele acaba sendo gravemente ferido. E ele eventualmente, neste quadrinho, acaba morrendo. E o Chewbacca, por ser um Wookiee, e os Wookiees têm uma grande longevidade de vida, ele acaba entre os nativos americanos inspirando a lenda do Sasquatch, que também é conhecido como o Pé Grande. 126 anos depois deste evento, deste ocorrido, Indiana Jones, com um guia nativo americano, encontram a Millennium Falcon presa entre os galhos das árvores, e lá eles encontram o esqueleto do Han Solo e ao fundo o Chewbacca em cima dos galhos das árvores observa Indiana Jones e esse guia nativo americano vasculhando a Millennium Falcon. O nome dessa HQ não canônica se chama Dentro do Grande Desconhecido, Into the Great Unknown. Pra quem não sabe, no corte original de Uma Nova Esperança, em 1977, nós teríamos o horror ou o prazer, não sei, de ver um Jabba humano. Exatamente, no corte original de Star Wars Uma Nova Esperança, Jabba não seria um Hutt, e sim humano. No entanto, durante aquela época e durante aquele processo, o design final do Jabba não estava pronto. A cena foi filmada, foi gravada, e hoje em dia alguns fãs com os materiais fragmentados através da internet conseguiram remontar toda a cena do corte original onde nós veríamos o Jabba humano. No entanto, essa cena foi deletada, e no corte original de Uma Nova Esperança, essa cena do Han Solo com o Jabba nunca teria acontecido, mas posteriormente em edições especiais e em versões atualizadas nós teríamos visto essa cena então de fato completa, só que agora com o Jabba digitalizado como um Hutt. Solo! Come out of there, Solo! Solo! Right here, Jabba. Been waiting for you. Have you not? You didn't think I was gonna run, did you? Ah, my boy, there are times you disappoint me. Why haven't you paid me? And why did you have to fry poor Greedo like that, after all we've been through together? Look, Jabba, next time you want to talk to me, come see me yourself. Don't send one of these twerps. Han, understand. I just can't afford to make exceptions. Where would I be if every pilot who smuggled for me dropped his consignment at the first sign of an Imperial starship? It's not good business. Look, Jabba, even I get boarded sometimes. You think I had a choice? But I got a nice, easy charter now. I'll pay you back, plus a little extra. I just need a little more time. Han, my boy, I'm only doing this because you're the best and because I need you. So for an extra 20%, I'll give... 15, Jabba, don't push it. For an extra 15%, I'll give you a little extra time. But this is it. If you disappoint me again, I'll put a price on your head so big, you won't be able to go near a civilized system for the rest of your life. Jabba, you're a wonderful human being. Escape from Dagu seria uma novel que seria publicada em março de 2004 dentro do projeto de multimídia das Guerras Clônicas que teria sido iniciado em 2002, mas no entanto essa novelização acabou sendo cancelada e não publicada. Dentro dessa novelização iria contar uma história onde participaria Shaak-Ti, que estaria liderando uma missão com o intuito de resgatar vários Clone Troopers da República de uma grande prisão de guerras de um planeta chamado Dagu. E lá ela seria também capturada pelo acólito do lado sombrio Artel Dark.
No entanto, apesar da história ter sido cancelada, ela, dentro da continuidade do Legends, foi canonizada na Republic HoloNet News Core Edition 14.13.22 e na The Official Star Wars Fact File 116. Apesar, como eu disse, da história da novelização ter sido cancelada, a história se manteve canônica dentro da continuidade do Legends. No entanto, ela não foi demonstrada, apresentada ou discorrida dos eventos que aconteceram. Apenas é dito que o evento que teria sido retratado na novelização aconteceu. Han Solo's Hell se refere a uma cena muito específica de Star Wars Episódio 5, em que Han Solo literalmente diz a palavra inferno. Para algumas pessoas, na época, principalmente na época, em 1980 e até hoje em dia, que no caso seriam algumas pessoas mais leigas, desconhece do fato de que de fato existe o inferno em Star Wars, que no caso o seu nome seria o Caos ou o Vácuo, só que dentro da mitologia corelliana o nome do caos ou vácuo se chama Inferno, e Han Solo é um corelliano, então, no final das contas, não há nada de absurdo ou de muito esquisito o Han Solo ter dito: vejo você no inferno.